capítulo 35 do livro do profeta Jeremias diz assim: A palavra que veio do Senhor a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vá à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os na casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. E tomei então a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a família dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdálias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da família dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Nem edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a tereis, mas morareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. E nós obedecemos a voz de Jonadab, nosso pai, filho de Recabe, em todas as coisas que nos mandou, de não beber vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nossas filhas, nem edificarmos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e ouvimos e tenho feito tudo conforme quanto nos mandou Jonabe, o nosso pai. Mas aconteceu, no entanto, que quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: Vinde e vamos-nos Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército da Síria, e assim ficamos em Jerusalém. E veio então a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Não recebereis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até hoje, por escutar o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, profetas, madrugando e enviando, dizendo: Convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho, e emendai as vossas obras, e não ide após outros deuses para os servir, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido e nem me obedecestes. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque eles têm falado e não ouviram. Clamei a eles
e não responderam. E disse Jeremias à família dos Recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porque obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Capítulo 35 do livro do profeta Jeremias vai falar de um exemplo de uma família obediente ao estatuto que o pai ordenou. Quando nós temos uma família aqui na terra, nós percebemos a hierarquia que Deus nos reservou. Porque os nossos pais, eles são instruídos por Deus para nos guiar no caminho. E os filhos de Jonadab observaram o comportamento do pai, e o pai disse para não beber vinho, e eles assim obedeceram. E foram passando isso para suas mulheres, para os seus filhos, e Deus observou aquela família. No entanto, que foi colocado vinho diante deles para beberem, mas eles lembraram da promessa que havia feito ao seu pai, da ordenança que o seu pai falara com eles. E eles continuaram obedecendo ao seu pai. E quando Deus vê isso, Deus fala para Jeremias falar à família dos Recabitas que a aliança de Deus estava com eles. E o que quer dizer isto? Quer dizer que a obediência, ela gera bênção. Ah, mas nós precisamos obedecer os nossos pais em todas as coisas? Se há uma obediência que seja em nosso favor, porque existem pais ímpios que levam os filhos à perdição. Mas quando os filhos obedecem à voz do pai, as instruções, os filhos, eles estão em obediência. E isso torna a obediência bênçãos, porque assim como a família dos Recabitas fizeram com que Deus fizesse uma aliança com eles, assim também somos nós quando ouvimos os nossos pais. Assim somos nós quando nós damos atenção aos que os nossos pais nos falam. Porque muitas vezes nós acreditamos que as coisas que os nossos pais falam são coisas para nos dispersar, são coisas para nos fazer sofrer, mas é o contrário. Quando os nossos pais nos orientam, quando os nossos pais nos falam, é para que nós possamos compreender qual é a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós nos desviamos desses caminhos, nós tropeçamos e aí nós entendemos e falamos: ó, quão precioso e preciosa eram os ensinamentos dos nossos pais para nós. E aí nós vamos entender a nossa rebeldia, e aí nós vamos entender o quanto nós não damos ouvidos àquilo que os nossos pais nos falam, aquilo que os nossos pais querem para nossas vidas, porque o caminho ele é estreito e muitas vezes nós estamos em desconforto, estamos passando por guerras, lutas, mas nós precisamos nos aperfeiçoar. Muitas vezes o nosso caráter, muitas vezes o nosso comportamento não está agradando ao Senhor. E quando o nosso comportamento não agrada ao Senhor, há confusões, conflitos e guerras. E nós precisamos compreender para entrar nesse caminho.
E quando nós olhamos e avaliamos o nosso interior, nós compreendemos que há um caminho a seguir. Nós compreendemos que há um comportamento que Deus quer ver em nós. Nós compreendemos que há, sim, estatutos estabelecidos por Deus. E que os nossos pais são guias para as nossas vidas, são instrumentos de Deus para que nós possamos nos fortalecer e que possamos ser abençoados nessa terra. E quando nós damos ouvidos aos nossos pais, nós estamos falando ao Senhor que nós queremos uma aliança com Ele, porque a obediência gera bênção. E os nossos pais são autoridades de Deus aqui nessa terra, nas nossas vidas. E quando nós compreendemos isso, compreendemos que a nossa vida, ela é feita de escolhas. E quando nós escolhemos obedecer, nós entendemos que a aliança com o Senhor, ela fortalece, ela cresce, ela restaura, ela restitui. E é por isso que Deus, ele requer de nós grandes bênçãos, grandes vitórias, mas somente através da palavra que sai da boca dele, porque o Senhor, ele observa todos os nossos comportamentos. O Senhor observa a nossa vida, o Senhor observa as nossas escolhas, o Senhor observa a nossa fraqueza, mas é na nossa fraqueza que o Senhor nos faz forte, porque não há maldição contra as nossas vidas, porque o Senhor, ele diz na palavra que toda maldição se converterá em bênção para nossas vidas. Porque quem ama a palavra do Senhor, quem busca o Senhor, quem ama o Senhor, viverá plenamente, viverá a plenitude do Espírito Santo. E é por isso que nós cremos na palavra do Senhor. Porque somente essa palavra liberta. E é diante dessa libertação que nós compreendemos que conheceremos a verdade. E somente essa verdade nos libertará. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu lar. E que essa palavra esteja gravada nos nossos corações.